Abram as suas Bíblias lá no livro de Hebreus, capítulo 11. Vamos ler alguns versículos, desse livro, desse capítulo. Hebreus capítulo 11, com certeza é um capítulo que praticamente todos devem conhecer, ou pelo menos algum dia na vida já ouviram falar, pelo menos do seu primeiro versículo. Nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 11. Eu vou pedir a vocês que acompanhem comigo. Vamos ler a partir do versículo 1 até o versículo 3 e depois vamos pular para o versículo 23, tá? Então diz a palavra de Deus assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram um bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Versículo 23. Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o próprio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Pela fé, ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei. Antes, permaneceu firme como vê quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento do sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos dos israelitas. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados em todo. Pulem para o versículo 39. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Amém? Irmãos, quando a gente começa a ler esse capítulo 11, a gente chega a ler inteirinho, nós lemos só uma parte, lemos só alguns versículos, mas os principais versículos são o 1º até o 3º, depois o 39 e 40, e depois a partir do 4 até o 38, ele fala dos chamados heróis da fé. E nós escolhemos hoje, um desses que se chama Moisés. E aí a gente pensa assim, muitas vezes, qual deve ser a natureza da nossa fé? Eu acho que se a gente for lembrar de quantas vezes cada um de nós já ouviu a pregação, pelo menos em Hebreus 11:1, eu acho que nós já ouvimos pelo menos umas 10 vezes alguém chegar e trazer uma mensagem acerca de Hebreus 11. E aí a gente, quando vai fazer a leitura desse primeiro versículo, muitas vezes a gente duvida ou não tem muita certeza de que vamos conseguir produzir fé suficiente para a gente materializar aquilo que a gente pede, para a gente conseguir materializar aquilo que está dentro do nosso coração, muitas vezes clamando, sofrendo, e muitas vezes chegando até a entrar em desespero. Não vou falar uma coisa diferente do que muitos outros já pregaram. Não vou falar uma coisa que vocês podem chegar e falar, não, hoje vai ser uma coisa nova. Não precisamos de coisa nova, porque a palavra de Deus, ela sempre foi a mesma, e ela vai, até o momento que Jesus voltar, ela vai continuar sendo a palavra do Senhor e aquela que vai nos direcionar em todas as coisas.
Mas, quando a gente começa a ler sobre a fé, sobre os heróis da fé, a gente não pode tirar esse capítulo do livro de Hebreus todo. O capítulo 11, ele faz parte de todo o livro de Hebreus. Então, nós precisamos, algumas vezes, chegar a entender que sentido ele tem esse capítulo 11 dentro de todo o livro, toda a epístola, toda a carta de Hebreus. E quando nós vamos começar a estudar e a ler, quando a gente começa a tentar descobrir por que essa carta foi escrita, quem escreveu, para quem ela foi enviada, a gente meio que se decepciona, porque o livro de Hebreus ele é um dos poucos do Novo Testamento em que ele não tem um autor. Não existe alguém que chega e se identifica, olha, sou eu que estou escrevendo. Quando a gente começa a ler, e a gente vai dentro de todo o livro de Hebreus, a carta aos Hebreus, a gente vai ver que não tem um endereço certo, uma cidade, uma igreja definida para quem foi enviada essa carta. Ela é uma carta chamada aos Hebreus. Só que quando você começa a ler as outras cartas, ou aquelas que têm nome, por exemplo, João, 3 cartas, Pedro, 2 cartas, Paulo escreve 11 cartas e ele vai chegando e enviando para cada uma das igrejas, espalhadas pelas cidades das quais ele evangelizou. Esse simplesmente ele chama de hebreu. E o significado da palavra de hebreu, que já vem desde os tempos de Abraão, ele está ligado ao Antigo Testamento. O significado da palavra de hebreu é aquele que vive do outro lado da margem do rio, aquele que faz parte de um outro povo. E é uma coisa meio estranha, porque hebreu ele era um título, ele era um nome dado para um povo que fazia parte do ano passado, o povo de Israel. Deus ele formou e ele veio para constituir um povo para ser chamado dele, que era esse povo de Israel. Um povo que de início era chamado de povo peregrino, e o hebreu também pode ser considerado um povo peregrino. Só que nós estamos aonde? No tempo da graça. E a carta de Hebreus ela foi escrita para cristãos. Foram escritos para homens que se converteram primeiramente a partir do judaísmo, a partir das leis do Antigo Testamento, e depois foi começando a proliferar e disseminar para outros povos, para outras, para pessoas que acreditavam e criam em religiões pagãs e que foram se convertendo ao cristianismo. E aí a gente chega e vê que, do começo ao fim desta carta, dessa epístola de Hebreus, a gente vai ver que já no primeiro capítulo ele dá sinais de qual é o sentido e o motivo dessa carta. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, olha só o que diz lá no primeiro versículo do capítulo 1. Ele vai dizer assim, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo, ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Quando nós lemos estes 4 primeiros versículos do capítulo 1, a gente já vai começar a enxergar e entender que o livro de Hebreus todinho, ele vai falar sobre a suprema superioridade, a majestade da glória de Cristo, o sumo sacerdote perfeito, e ele vai exortar a uma igreja, e essa carta muitas vezes ela traz
várias exortações para a igreja de Cristo, não dizendo uma igreja específica. Portanto, essa carta provavelmente ela foi escrita numa época de grande perseguição aos cristãos, lá no passado, antes da destruição de Jerusalém, tá? Essa carta ela vai fazer várias exortações, vários avisos para os crentes eles se manterem firmes na fé, se manterem firmes na palavra, se manterem firmes em Cristo, por causa das perseguições que eram feitas aos cristãos na época. Ou seja, provavelmente naquela época, aqueles que eram judeus e se converteram ao cristianismo não estavam aguentando as perseguições que o Império Romano estava fazendo ao povo cristão, e muitos, para não perderem a sua vida, voltavam à crença antiga, ou seja, eles voltavam à lei, que Moisés chegou e trouxe para o povo de Deus, junto com os 10 mandamentos. E aqueles que não eram judeus, que se converteram ao cristianismo, estavam perdidos, né? Porque eles iam voltar para uma religião que não tinha sentido nenhum, que não era de Deus. Mas independente de qualquer coisa, quando a gente começa a ler essa carta e começa a falar da majestade, da glória de Jesus, como nós lemos agora no primeiro capítulo, nesses 4 versículos, aonde Deus exaltou Cristo na mais alta posição que pudesse existir dentro daquilo que nós conseguimos enxergar, aí nós vamos pensar, mas Cristo já não estava lá nas alturas? Mas vocês imaginam o seguinte, Ele mesmo se rebaixou para andar aqui entre nós, e quando Ele voltou para a presença de Deus, Ele voltou de uma outra maneira, totalmente glorificado, sendo o mesmo Cristo, Deus, tendo a mesma divindade que o Pai, mas alguém que passou por esse mundo. E a gente não pode se esquecer de que Deus, que é o Criador, Ele sempre foi Espírito, nunca foi carne. E aí quando a gente chega falando sobre essas coisas, onde a carta inteirinha, ela vai falar sobre a glória de Cristo, que não existe nada que seja ao mesmo nível ou superior a Cristo, ou seja, que Cristo ele está acima de qualquer coisa. Aí eu vou começar a ler esse capítulo 11, a partir do primeiro versículo, lembrando de uma coisa: o firme fundamento da nossa fé, ou seja, a fé, quando é a certeza de coisas que a gente espera, é a convicção dos fatos que a gente não enxerga e não vê, a gente vai começar a ver que a nossa fé, ela tem que ser única e exclusivamente baseada e fundamentada em Cristo. Porque muitas vezes a gente chega e fala assim, quando a gente pede alguma coisa para Deus, ou quando a gente vai comentar alguma coisa que a gente pediu para Deus, a gente vai comentar alguma coisa com alguém, aí eu tenho fé que Deus ele vai operar um milagre na minha vida. E aí quando a gente fala eu tenho fé, a gente fala assim, eu tenho certeza que Deus ele vai fazer isso daí para mim. E essa certeza de que Deus ele vai fazer, ele está baseado, fundamentado em quê? Muitas vezes, nós não queremos admitir isso, mas muitas vezes essa certeza, quando nós falamos, a gente está acreditando na fé que a gente tem dentro de nós mesmos. Irmãos, a fé que a gente tem dentro de nós mesmos não vale nada. A fé que a gente tem, ela tem que estar fundamentada em Jesus. Porque a partir do momento que o primeiro versículo do primeiro capítulo de Hebreus, ele começa a chegar e falar que antigamente
eram os profetas, os reis, os homens lá no passado, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, todos aqueles homens, Deus ele falava através deles para o seu povo, para o mundo. E aí ele chega e vai falar assim, nos últimos dias, esses últimos dias, irmãos, ele está acontecendo até o dia de hoje. Tudo bem que isso daqui ele foi escrito lá pelos anos 60, 65, 68 depois de Cristo. Ou seja, foi escrito mais ou menos 40 anos depois, mais ou menos 40 anos depois de Jesus ter ido para o céu. E aí a gente, quando começa a ler isso daí, a gente vê que isso daí está se estendendo para mais 2000 anos para frente, nos nossos dias, porque depois disso, continua Deus falando por nós através de Jesus. Ou existe algum outro Deus? Ou existe alguma outra aliança que Deus ele criou depois de Jesus? Não tem nenhuma. Então não é só para aqueles anos 60, 70, ou seja, até o dia de hoje, Deus ele tem falado através de Cristo. Ou seja, a nossa fé, ela tem que ser fundamentada 100% e baseada em Cristo. Aí a gente vai chegar e vai ver 3 palavrinhas que são extremamente importantes. Primeiro, nós temos que ter certeza, nós temos que ter esperança, porque ele diz aqui espera, e nós temos que ter convicção de que Jesus, ele pode operar. Ele vai sempre operar? Não. Ele não vai operar sempre. Mas não é porque ele não pode, mas porque Deus ele tem um propósito. Ele vai continuar falando que essa fé, por causa dessa fé, aqueles homens do passado, esses heróis da fé, que estão todos registrados no capítulo 11 e muito mais do Antigo Testamento, muitas vidas que estão ali, que trabalharam para a obra de Deus, todos eles alcançaram um bom testemunho, ou seja, todos eles foram usados por Deus para algo dentro de um propósito de Deus, da mesma maneira que nós, crentes hoje, somos usados por Deus para um propósito de Deus que nós muitas vezes não sabemos, mas que nós temos que trabalhar para o Senhor. Vai dizer que todos eles tiveram um bom testemunho. Só que aí ele vai falar uma coisa no capítulo versículo 3, que irmãos, por mais que as pessoas que não acreditam em Deus, elas queiram ter certeza daquilo que eles sabem. A palavra de Deus ela diz assim: o universo foi formado pela palavra de Deus de maneira que o visível veio a existir de coisas que não aparecem. Sabe o que é interessante, irmãos? Que não tem ninguém que pode afirmar outra coisa que não seja a palavra de Deus com relação à criação do universo. Porque quando a gente vai chegar e a gente vai ler Gênesis, no capítulo 1, que quando o mundo foi criado, quando o universo foi feito, tudo foi acontecido a partir do momento em que Deus declarou: haja luz, haja separação, terra de um lado, água de outro, luzeiro, noite, dia. Encham-se os mares, encham de vegetação, de animais. E aí eu vou falar, irmãos, uma coisa, que não existe nada científico, e nenhum estudo, e nenhuma teoria que possa chegar e falar que esse mundo, aonde nós vivemos, ou que o universo que existe, ele possa ser criado a partir de alguma outra coisa. Que eu acho um absurdo quando alguém chega e fala que o universo ele foi criado a partir de uma grande explosão que aconteceu há milhões e milhões de anos atrás. Irmãos, qualquer pessoa sabe
que quando eu destruo alguma coisa, eu não consigo reconstruir da mesma maneira que eu destruí. Na Bíblia, destruição, ele tem um nome, dentro do original, a palavra, que se chama caos. E caos é destruição total. E tudo aquilo que gera destruição nunca pode gerar construção. Então, quando chega e fala que o universo ele foi criado pela palavra de Deus, ou seja, estamos afirmando que existe um Criador que se chama Deus, o Senhor de todas as coisas, aquele que criou o universo, que criou o mundo, que criou as nossas vidas. Aí, existe um ditado que eu não sei de quando apareceu, mas um ditado que com certeza você já ouviu alguma vez. Quem veio primeiro? O ovo ou a galinha? Um ditado muito simples, mas que alguém, muitas vezes as pessoas chegam e falam, qual é a resposta para isso daí? O ovo ou a galinha? Eu vou chegar um pouco, vou piorar um pouquinho mais esse ditado. Eu vou dizer para vocês, de onde veio o homem? De onde veio a mulher? Irmãos, não tem como nenhum ser vivo ele existir a partir de algo que seja destruído. Até hoje, de quando nós sabemos, tanto o homem quanto a mulher, eles só existem a partir do momento que é gerado por onde? Por uma mulher. Qual é o homem, qual é a mulher que chega e existe a partir do momento que não seja uma mulher? Não tem. Então eu vou falar mais um outro problema, porque aí chega e fala o seguinte, bom, então temos dois problemas, né? Porque para o homem existir ele precisa de uma mulher, nascer de uma mulher. E para a mulher também existir, ela tem que nascer por ela. Então temos dois problemas. Porque tanto o homem quanto a mulher são duas pessoas diferentes. Não tem como serem a mesma pessoa. Não tem como biologicamente ser a mesma coisa. Tem que existir dois tipos de pessoas completamente diferentes. Ou seja, se para existir uma, que alguém chega e fala que nasceu de uma explosão, que apareceu uma célula viva do nada, e como é que o vivo aparece do morto? Daquele que não existe. Não tem explicação para isso. Irmão, não tem como chegar e falar que não exista alguém que criou o primeiro. E esse alguém é Deus, o Supremo Criador. Então, quando alguém chega e fala que é ateu, dá até dor no coração. Dá até dor no coração. Porque quando alguém chega e fala que é ateu, eu falo, que esperança uma pessoa dessas pode ter no seu coração? Porque a partir do momento em que alguém não acredita em Deus, porque uma coisa é alguém chegar e falar que Deus ele está em todas as religiões, outra coisa é alguém chegar e falar que não existe Deus. Aí a pessoa chega e eu vou falar assim, tá, pera lá, você nasceu de uma mulher, ou de um relacionamento de um homem e de uma mulher, um macho e uma fêmea. E se a gente for regredir para o passado, até a origem de todas as coisas, a gente vai chegar num primeiro homem, ou vamos chegar também numa primeira mulher. E por coincidência a Bíblia diz que existe um Adão e uma Eva. E aí, livro de história nenhuma no mundo consegue chegar e provar mais que a Bíblia. E quando alguém chega e fala que é fantasia, eu vou falar para vocês, essa fantasia que é contada pela palavra de Deus, ela é muito perfeita. Porque ela não se contradiz em absolutamente nada. Agora, quando alguém fala que não acredita em Deus,
ele já começa errando numa coisa. Quão maravilhoso é quando diz o Salmo 139, que Deus ele conhece todos nós desde antes de nossa formação no ventre materno. E que ninguém sabe de que maneira dentro do ventre materno nós somos formados. Porque não existe osso nenhum no feto, no embrião, na hora que ele começa a ser formado. E como começa a aparecer um osso, como começa a aparecer um olho, como começa a aparecer um braço, uma mão, uma perna, um pé, como começa a aparecer uma diferenciação de sexo entre homem e mulher. Isso daí, como o salmista ele diz, como Davi ele fala, isso é maravilhosamente, é grandioso demais para a minha cabeça e para o meu entendimento. Coisas que são inexplicáveis aos meus olhos, mas que é uma maravilha, não da natureza, porque a natureza ela veio da mão de Deus, mas é uma maravilha da criação, que Deus ele pensou em todas as coisas, e no tempo dele, que foi no estalar de Deus ele criou todas as coisas e fez tudo perfeito para o homem. E nós acreditamos nessa palavra, e acreditamos desde o começo, porque muita gente ainda que é crente chega e acredita que isso é uma fantasia. Mas se nós formos falar a verdade, a partir do momento em que existiu a vida, não tem como nós sairmos e nos desviarmos daquilo que está escrito em Gênesis. Então olha só como o escritor de Hebreus, ele começa a chegar, e ele vai falar de Cristo, e na hora que ele chega na fé, ele vai falar que essa fé, quando ele fala assim, olha, no versículo 3, formado pela palavra de Deus. Quando a gente vai ler lá em João, quem é a palavra de Deus? Quem é o verbo de Deus? É Cristo, que estava no momento da criação, acompanhando toda a evolução da humanidade, participando de todas as coisas. Como Jesus ele participou de todas as coisas? Foi por isso que eu escolhi Moisés. Quando ele vai chegar, ele vai falar em 6, 7 versículos, um pedacinho da história de um homem que viveu 120 anos, e ele foi o libertador do povo de Deus da escravidão no Egito. E ele vai começar falando assim, que Moisés, quando ele nasceu, ele foi escondido pelos pais por 3 meses, e falando que ele era formoso aos olhos de Deus. Isso está lá registrado em Atos capítulo 7, acho que o versículo 20, quando Estevão vai falar sobre Moisés na obra da redenção do povo de Israel, trazendo para Cristo. E alguém que era formoso aos olhos de Deus, significa que essa pessoa, ela já tinha uma missão por Deus desde que ele nasceu. Tanto é que Moisés ele foi guardado, foi protegido, ele não foi, sabe, ele não foi levado à morte de bebê, porque todas as crianças nascidas homens na época dele tinham que ser mortos, porque era grande, sabe, era grande o povo de Israel que era escravo no Egito, e os egípcios eles estavam com medo deles ficarem cada vez mais fortes e numerosos em quantidade de homens prontos para lutar. Daí vai falar que Moisés, pela fé, no versículo 24, quando ele já era homem feito, ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o seu povo. Muitas vezes, quando a gente chega nesses versículos, a gente pensa assim, que foi quando Moisés matou um egípcio e teve que fugir para o deserto, mas não. Quando Moisés ele chega e ele foi enviado por Deus para chegar e falar com Faraó, pedindo para Faraó libertar o povo dele, o povo de Israel. Moisés, quando ele estava de frente para Faraó, ele teve a oportunidade de fazer passar na sua mente toda uma história da qual ele viveu.
40 anos antes, uma história de glória, uma história de riqueza, uma história ao qual ele era príncipe de um reino, porque ele foi levado para ser filho da filha de Faraó, ou seja, ele era príncipe no Egito. E quando Moisés ele chegou e ele foi usado por Deus para falar com Faraó, pedindo: Faraó, liberta o meu povo para ir adorar a Deus no meio do deserto. E o Faraó não quis ouvir a Moisés, nem quando ele fez alguns milagres na frente do Faraó, como por exemplo, o bordão dele, o cajado dele se transformar em serpente, e a serpente dele comer as outras serpentes que as varas lá dos encantadores do Egito também fizeram nas serpentes. O Faraó ele não quis acreditar. Moisés, a partir desse momento em que ele começou a ser usado por Deus, passa um filme na cabeça dele, e aí o escritor de Hebreus ele chega e vai escrever essas palavras. Moisés ele chega e fala assim para dentro de si: eu escolhi um caminho, e o meu caminho é o caminho de Deus. Aí a gente vai pensar o seguinte: Moisés ele teve a oportunidade de viver todos os prazeres do mundo. Ele teve a oportunidade de ele chegar e ser restituído ao seu trono do Egito. Mas ele olhou para algo muito maior, que foi a glória de Deus. E de viver e seguir a um Deus que é vivo, a um Deus que cuida de todas as coisas, a um Deus que chega e providencia tudo aquilo que é necessário para a nossa vida. Olha só que interessante, nos dias de hoje, principalmente, sabe qual é o Deus desse mundo? Sabe qual é o Deus de muitos cristãos? Dinheiro. E eu não vou tirar uma razão que muitas vezes as pessoas elas vão chegar e falar: quem é que vai pagar minha conta? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quem é que vai fazer o meu mercado? É o dinheiro. Fruto do meu trabalho. Mas uma coisa é eu chegar e viver o meu dia a dia, trabalhando, me esforçando, sabe, para sustentar e cuidar da minha casa e colocando Deus à frente de todas as coisas. Porque quando a gente chega e levanta para ir trabalhar todo dia, nós temos que dar graças a Deus por mais um dia de trabalho que Ele nos concede, de tanta coisa ruim aí fora no mundo, de tantas pessoas que estão na caça e à procura de trabalho, alguns que estão trabalhando, deem graças a Deus, que o Senhor Ele tem nos concedido um trabalho, para a gente poder sustentar o nosso lar, e que aqueles que não têm, também têm que dar graças a Deus, Senhor, porque eu tenho saúde para chegar e procurar e ir na caça do trabalho. E Senhor, eu espero que o Senhor venha abrir essa porta de emprego para mim, onde o Senhor quer que providencie, mas que me leve e nos conduza para aquele lugar. Agora, muita gente chega e acredita a si próprio, o fruto do produto do seu trabalho. Não, é pela minha força, é pela minha inteligência, é pela minha capacidade, sabe? É pelo meu mover. Irmãos, você nunca levantou gripado? Você nunca levantou ruim? Você vai dormir bem, no dia seguinte você levanta mal, às vezes você não consegue nem botar o pé no chão da cama, de tanta dor que você sente. E por que isso acontece? Isso é para mostrar que nós não temos poder algum sobre a nossa vida. Um dia estamos bem, no outro dia não estamos. E no dia bom, como no dia ruim, em tudo temos que dar graças a Deus, porque Ele é o sustentador da nossa vida. Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é aquele que nos dá condições. Ele é aquele que vai nos curar e nos sarar. Ele é aquele que vai chegar e providenciar na nossa vida, seja o médico, seja a pessoa que vai nos sustentar, seja a pessoa que vai nos
providenciar o socorro, seja a qualquer coisa que nós precisarmos da nossa vida. E Moisés, ele escolheu esse caminho. Agora eu vou dizer para vocês, se alguém chegar e falar para vocês, olha, eu te dou R$1 milhão, você não precisa fazer nada, é só você mudar o seu nome, o que você escolheria? Olhando para a necessidade que você tem, muitas vezes, a maioria das vezes, por causa do desespero, a gente chega e fala, eu aceito. Moisés, ele não pensou 2 vezes, porque ele tinha, sabe o que ele tinha na vida dele, na direção dele, lá naquele tempo, quando ele chegou e saiu do Egito para ir para a terra prometida? Ele nunca tinha ido para a terra prometida. Deus nunca mostrou para ele uma visão de qual era e como era a terra prometida, porque a Bíblia não fala isso. Mas Deus, ele chegou e falou, é uma terra que mana leite e mel. Só isso. Mas ele confiou em alguém que apareceu na vida dele no meio de uma sarça ardente. É muito diferente de quando Jesus apareceu na vida da gente? Não é nada diferente. Para nós que somos convertidos, não precisou Jesus aparecer no meio de uma sarça ardente. Bastou alguém falar de Jesus para nós. E quando alguém falou de Jesus para nós, algo dentro do nosso coração, o Espírito de Deus, ele tocou em algo dentro do nosso coração que só nós, cada um de nós, sabe aonde alguém consegue mexer no nosso íntimo. Que quando tocou no nosso coração, e que só Deus ele conhece e sabe, essa palavra, ela caiu dentro da nossa vida de uma maneira tal, que aquele que realmente, verdadeiramente se converteu, nunca mais abandonou esse caminho. E aí Moisés, naquele tempo, ele chegou ao seguinte, ele tinha um deserto inteirinho na frente dele. E deserto ele conhecia muito bem, irmãos, porque ele viveu 40 anos no meio do deserto. Ele tinha um deserto inteirinho para ele caminhar, porque não existia nada ali perto que fosse uma terra que emanasse leite e mel. E ele tinha do outro lado para escolher riqueza, joia, poder e um Deus que não era verdadeiro. Ele não pensou 2 vezes, eu vou para o deserto. Agora, eu fico assustado quando eu vejo um monte de crente abandonando Jesus para ir chegar para o mundo, para o que o mundo oferece. Eu fico assustado com um monte de gente sabendo que as coisas lá fora estão piores, mas escolhendo lá fora e deixando a igreja chata, a igreja vazia, a igreja que não consegue oferecer nada que não seja o fanatismo da Bíblia, as musiquinhas batidas, as orações que todo mundo tem, que na internet está cheio de gente que ora muito melhor do que os irmãos da igreja. Aí gente que corre lá fora para o mundo, ou que corre para a internet e deixa de lado a sua fé em Deus. Porque, irmãos, não é a fé na internet, não é uma fé no mundo que vai me fazer, vai mudar a minha vida ou a sua vida. É a fé verdadeira em Cristo. E Moisés, ele ainda vai, e aí o escritor ele vai falar mais ainda, que no versículo 26, que é o mais esquisito ainda do que os outros, ele vai falar assim: ele considerou a vergonha de Cristo por maiores riquezas do que o tesouro do Egito, porque contemplava o galardão, contemplava o prêmio. Irmãos, Moisés, ele viveu mais ou menos
1.300 anos antes de Cristo. Como que o escritor ele vai chegar e ele vai escrever que ele considerou a vergonha de Cristo muito maior do que aquilo que ele conseguia enxergar com a sua própria vista naquele tempo? Como que ele conseguiu enxergar? Deus colocou uma missão dentro da vida de Moisés, de chegar e guiar o povo para uma terra prometida. E Moisés, ele chegou, e ele falou, ele não sabia quem era Cristo. Pelo menos a Bíblia, como nós temos no Antigo Testamento, não diz isso. Mas Moisés, antes da sua morte, ele chegou e falou para o povo: Deus, o Senhor, irá providenciar um profeta como eu. Só que ele não sabia que o profeta ia ser 1000 milhares infinitamente maior do que ele. E ele ainda chegou e falou antes da sua morte: eu sei, falando para o povo, eu sei que depois que eu morrer, vocês vão se corromper. Olha só. Mas ele sabia e ele tinha certeza de uma coisa, que Deus ele colocou uma coisa dentro da vida dele que ele tinha que fazer para aquele momento, que era chegar e guiar o povo naquele tempo para um lugar chamado Canaã. Só que ele sabia, e eu vou falar uma coisa: quando você entra numa empreitada na sua vida, se você sabe que o negócio vai dar errado, você entra. Só se for doido. Você pode reparar que tudo aquilo que você empreende na sua vida, por mais que dê errado, por mais que você dê cabeçada, mas tudo aquilo que você coloca dentro do seu coração, eu vou fazer isso, você faz pensando, achando que vai dar certo. Não é assim? Agora, Moisés, você acha que ele chegou e ele falou para o faraó, ele falou: vou levar o povo para o meio do deserto. Você acha que ele chegou e ele sabia que ele ia levar alguém para o buraco? Ele não iria fazer uma coisa dessas. Ele tinha certeza de uma coisa: se Deus o chamou para fazer algo, ele colocou no coração dele: se Deus me chamou, se Deus se chamou para fazer algo, pode ter certeza que é para um bem futuro. Então, quando o escritor ele chega que Moisés ele considerou a vergonha de Cristo muito maior, o que seria a vergonha de Cristo? Cristo ele ser humilhado e entregado numa cruz. O escritor de Hebreus ele chega e ele vai comparar isso daí que Moisés ele estava enxergando a vergonha de Cristo na cruz. Mas eu vou dizer para vocês: se Moisés não tivesse escolhido a Deus, se Moisés não tivesse escolhido ir para o meio do deserto com o povo, a história não se completaria em Cristo. Mas toda a história do passado, até Moisés e depois disso, até os dias daquele tempo, toda a história, ela se completou e ela se entrelaçou uma coisa após a outra, até que a glória veio em Cristo no momento em que ele chegou e morreu naquela cruz. Por isso que no versículo 39 e 40 vai dizer assim: que todos aqueles homens do passado, eles tiveram um bom testemunho por sua fé, ou seja, Deus os chamou para fazer algo na vida. Seja enfrentar animais, seja enfrentar leões, seja enfrentar reis, tiranos, seja enfrentar qualquer tipo de coisa. Mas a partir do momento em que Deus chegou e falou: vai e faz isso, todos eles tiveram um testemunho. Só que tudo aquilo só veio a ser completado a partir do momento em que Jesus veio ao mundo e morreu naquela cruz. E aí ele vai falar o quê? Deus ele proveu coisa superior a nosso respeito, nós que fazemos parte desse dia, porque aqueles homens do passado, eles só completaram a sua missão em Deus
juntamente conosco que somos crentes. Então, irmãos, quando Deus Ele nos chama para fazer algo, depois que nós somos convertidos a Cristo, a história está continuando. A palavra de Deus está aqui, mas a história da volta de Cristo está continuando, e que nós temos uma participação muito grande da gente chegar e anunciar esse Evangelho para todo mundo, ou pelo menos para as pessoas com as quais nós convivemos. De que maneira? Deixe que o Espírito de Deus ele vai trabalhar na sua vida. Basta você querer. Basta você querer. Porque muitas vezes a gente chega e fala, tem vergonha, muitas vezes a gente chega e fala, não, já falei várias vezes, muitas vezes a gente chega e fala, se eu falar, vão começar a dar risada e vão tirar um sarro da minha cara. Aí quando você pensa isso, irmãos, lembra da cruz. Lembra do que Cristo sofreu. Ele sendo Deus, ele foi humilhado, cuspiram na cara dele, bateram na cara dele, chegaram e deram um monte de tapa, soco, pontapé, meteram uma cruz e espinho na sua cabeça, pregaram ele numa cruz. Jesus ele chega e fala ainda para Deus, Pai, não coloca sobre eles esse pecado. Jesus ele chega, ele ainda morre, mas para cumprir a obra. Ele morre por nossa causa pensando em nós. Nós que estamos há 2000 anos à frente, Jesus quando morreu lá na cruz, ele pensou em nós. E quando eu leio o Salmo 139, quando Davi ele chega e fala que nas profundezas eu fui gerado, que quando Deus ele conhecia todo o caminho, todos os dias da vida dele, mesmo sem ele ter sido gerado, Deus também lá de trás, ele já nos conhecia e sabia qual era o nosso caminho. E vocês acham que Deus ele não se entristece quando muitas vezes nós nos afastamos dele? Deus ele se entristece sim, porque a cada um de nós ele conhece pelo nome. A cada um de nós ele sabe quem nós somos. A cada um de nós, Deus, ele tem catalogado todas as coisas. E ele sabe quando nós vamos chegar e dar para trás. Ele sabe quando nós vamos chegar e não vamos conseguir. Mas ele ainda fala no nosso coração. Vai que eu te guio. Vai que eu te sustento. Vai que eu estou contigo. Irmãos, quando nós começamos a ler esse primeiro versículo do capítulo 11, se lembrar que Jesus viveu e morreu por nós, podem ter certeza, irmãos, tudo é possível àquele que crê. Porque o nosso Deus, ele é o Deus do impossível. Aquilo que é impossível aos nossos olhos, para Deus não é impossível. E para encerrar, eu quero ler os 2 primeiros versículos do capítulo 12. Que aí ele vai falar diretamente com nós. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, os heróis do passado, as pessoas que pregaram o Evangelho para nós, as pessoas que foram, pessoas que foram usadas nas nossas vidas no decorrer dos tempos, desembaraçando-nos de todo o peso e pecado que constantemente nos assedia, corramos com perseverança e dedicação à carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que em troca da alegria que estava proposta a ele, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, e está assentado à destra de Deus. Amém. Jesus, ele não olhou o tamanho da sua majestade, mas ele se reduziu a nós, para mostrar para nós que tudo aquilo
que ele passou, se a gente confiar nele, nós vamos ser mais do que vencedores através deste nome que tem o poder de mudar todas as